Olá, uma boa tarde. Na tradição cristã, teve ontem início a Semana Santa, os dias que antecedem a celebração da Páscoa, um tempo em que se recordam os últimos momentos da vida de Jesus. Recebemos neste programa o Padre Alexandre Palma, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, para procurarmos o significado das celebrações que marcam nestes dias a vida dos crentes e se expressam também nas ruas e nas tradições que persistem. Boa tarde, Padre Alexandre Palma. Uma boa tarde para si. Obrigada por estar connosco. Começava por lhe perguntar, começamos esta Semana Santa e na tradição ela tem algum peso na vida dos cristãos, mas persiste a ideia de que esta é uma semana triste? Talvez, porque esse é um elemento que de facto faz parte da espiritualidade da Semana Santa. E porquê? Porquê a tristeza? Mas eu diria, a Semana Santa é uma semana marcada pela realidade. E, de facto, a tristeza é um elemento da realidade. É um elemento que faz parte da vida. E, portanto, é natural, aliás, estranho seria que um elemento tão decisivo que marca as nossas existências estivesse completamente ausente de todas as semanas do ano, mas também desta Semana Santa. A questão é só tristeza? E, evidente, assim como a vida não é só tristeza, embora também tenha esse elemento, também existe uma celebração da alegria. E a Semana Santa é marcada por esta relação, por este jogo entre tristeza, mas também pela grande alegria que está, de alguma maneira, no ponto de chegada desta semana, na celebração da Páscoa. E à medida que a semana vai caminhando, desde o domingo de Ramos, com a entrada triunfal na tradição cristã, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, há uma alegria que já se vai anunciando, mesmo na segunda, na terça, na quarta-feira? Exato. Eu acho que essa é uma leitura interessante. Isto é, não se trata de segmentar uns quantos dias à tristeza e outros dias alocá-los à alegria. Como a vida, repito, a tristeza e a alegria, elas crescem juntas, elas habitam o mesmo território humano e também ao longo desta semana, porque se existe uma alegria, por exemplo, própria da ceia da quinta-feira, também existe uma tristeza que também coabita esse encontro, essa refeição. Portanto, há sempre um jogo entre a tristeza e a alegria. E essa relação entre as duas atravessa, de facto, repito, a vivência e a espiritualidade desta Semana Santa. Perguntava-lhe se entendermos a Quaresma como este tempo de preparação para a Páscoa e se olharmos também para a própria celebração da Páscoa como a vitória da vida sobre a morte, como esse lado esperançoso e do caminho que nos é apontado. Se olharmos também para o tempo pascal como a contínua celebração realmente dessa vitória da vida sobre a morte, que lugar tem esta Semana Santa neste caminho que nos é apresentado? Claramente, se pensarmos em relação com o tempo que o precede, a Quaresma, de alguma maneira, ela ainda incorpora esse tempo. Precisamente. De alguma maneira, ela é a etapa final de um caminho quaresmal que, no fundo, quer ser, entre outras coisas, um acompanhar Jesus, digamos, desde o deserto até ao Calvário, mas também do Calvário até ao sepulcro vazio e aqui, de alguma maneira, lançando-nos para o tempo pascal, para a celebração da ressurreição. Portanto, eu diria, esta semana é, de facto, uma semana absolutamente central, porque é ela que faz a charneira. Daí se chamada Semana Maior. Um caminho até à entrega radical de Jesus e, de alguma maneira, todo o eterno que se abre a partir dessa entrega radical de Jesus, na abertura da ressurreição, até ao infinito. Esta semana considera, Padre Alexandre Palma, que estamos com dificuldade de a entregar à sociedade. Trata-se de um discurso fechado para quem habitualmente participa das celebrações, quem habitualmente participa ou comunga das mensagens que se procuram traduzir. Estamos com dificuldade de passar o centro desta semana e propriamente das celebrações da Páscoa para a sociedade. Eu acho que a questão é ótima, mas ela é particularmente complexa e, portanto, pede também uma resposta... Complexa, mas... Também complexa, mas... Isto é, eu percebo o que é que pode estar subentendido numa tal perplexidade, isto é, até que ponto a simbólica pascal, que é muito densa ao longo desta semana, ela consegue ainda comunicar
seja para dentro da igreja, seja para aqueles que se reúnem na igreja, seja para aqueles que de alguma maneira a observam de uma posição mais distante. Eu percebo essa pergunta. Todavia, eu arriscava-me a dizer que, a chamar a atenção também que existe também uma profunda atração até pelas celebrações desta semana. Refere-se à simbólica, por exemplo? À simbólica, ao investimento que as comunidades cristãs fazem numa qualificação da sua própria arte celebrativa, num conjunto de, se pensarmos através do nosso território nacional, de expressões mais ligadas a uma certa piedade, de procissões, de visitas pascais, ou seja, há aqui também um grande capital que permite também chegar e despertar alguma inquietação ou interrogação junto de pessoas que admitamos, olham, como dizia, para a Igreja de uma forma mais distanciada. Mas também creio que existe um outro tipo de convite, cá está as camadas sucessivas da resposta, que é onde é que nós, cristãos, também reconhecemos Páscoa a acontecer, Semana Santa a acontecer, noutras esferas da vida que não estritamente aquelas mais afetas à liturgia, ao culto, ao rito, à piedade. E aí é a dificuldade que temos em dialogar com a vida e não com categorias da vida? Lígia, a dificuldade existe sempre. Não é? Ou seja, isto não é um diálogo fácil, porque nunca é um diálogo feito, nunca é um diálogo imediato, mas eu não ousaria dizer que nada deste diálogo já acontece. Eu creio que ele acontece. Dito isto, obviamente, também na esperança... mais presente também em alguns ambientes do que noutros? Talvez. Evidente, isto também está muito correlacionado com a forma como as comunidades cristãs, também elas, de alguma maneira, se projetam, se preparam, se assumem esta vivência pascal, creio que sim. E esses desafios de comunicação estendem-se também aos próprios crentes? Eu acho que se estende à Igreja e, portanto, eu não consigo problematizar este assunto. No sentido de traduzirmos aquilo que é proposto, de facto. Isso sem dúvida. Daí também aquilo que tentei dizer, que é, se trata também de levar... Se trata de um duplo movimento, de levar a Páscoa para lá do que é a sua celebração, que é muito importante, admitamos, ou seja, também é preciso aqui sempre revoltar à noção da própria celebração como fonte da vida e da vida cristã, mas também como, neste sentido, como ponto de partida, mas também como ponto de chegada, como na inspiração do Concílio Vaticano II. E, portanto, levar esta celebração da Páscoa para todas as esferas da vida e também, de alguma maneira, recolher os sinais, as flores da Páscoa, se posso dizer assim, porque é uma imagem primaveril também, recolher as flores da Páscoa que vão brotando em muitas outras geografias humanas que não apenas aquelas do culto, da liturgia, do rito. Vamos, com a ajuda do Padre Alexandre Palma, procurar de alguma forma traduzir, ainda que brevemente, aquilo que são o centro de algumas celebrações, nomeadamente na Quinta-feira Santa, com a celebração do lava-pés, onde Jesus lava os pés aos seus discípulos. A palavra serviço perpassa esta celebração. E eu perguntava-lhe, olhando também para esta palavra serviço, como é que a sentimos hoje na sociedade? Como é que a colocamos? Como é que a acarinhamos? Ou se, por outro lado, a gastamos? Bom, tudo isso pode acontecer. De facto, o gesto do lava-pés é um gesto de uma enorme força simbólica. Isso não haja dúvidas nenhumas. E eu creio que o gesto do lava-pés interpreta muito bem a identidade, o ser de Jesus, a atitude de Jesus perante o Pai e perante a história, mas também nesta esteira de 2000 anos de cristianismo, mas também o que de cultura cristã impregnou a nossa cultura em sentido mais abrangente, o que nós somos também desafiados, até pelo Espírito de Deus, a uma criatividade, isto é, de reinterpretar o gesto de lava-pés, de traduzir o gesto de lava-pés sob muitas outras formas de serviço. Portanto, não se esgota numa Quinta-feira Santa? Não se esgota numa Quinta-feira Santa, e isso não é apenas um desejo, é um reconhecimento de algo de facto. Existe um enorme capital de serviço. Eu diria, existem expressões, testemunhos realmente acontecidos de lava-pés, para usar outra vez a carga simbólica, que não precisam de ser propagandeados, mas que existem. Aliás, eu arriscar-me a dizer, a vida
como tal, não existiria se não houvesse milhares, milhões de pequenos lava-pés todos os dias escondidos e sem esse nome. E tem necessariamente de ser conectados ou ligados, relacionados com a mensagem de Jesus, com aquilo que a Igreja propõe? Eu, como cristão, só encontro pleno significado nesses gestos de serviço quando os correlaciono com Jesus. Ou seja, porque não é apenas um gesto. Isto é muito importante nesta Semana Santa, penso eu. Ou seja, no fundo, a Semana Santa é uma forma humana de ser plenamente reconciliada com o Pai, com Deus, e essa forma humana de ser é viver dando-se. Viver dando-se. E Jesus vai traduzindo isto de múltiplas formas ao longo da Semana Santa, desde a entrada em Jerusalém, ao lava-pés, à cruz e até depois, quando nas aparições do ressuscitado. Vamos à Sexta-feira Santa, onde a cerimónia, a celebração da adoração da cruz se impõe perante aquilo que nos diz a tradição, que é a morte de Jesus. Esta dificuldade humana em lidarmos com o silêncio e em, pergunto-lhe, fazermos um caminho de um acontecimento para um significado a partir de um acontecimento. Pode estar aqui em causa o caminho que se faz a partir de perguntas do porquê, conduzidos para quê? Sim, a ver, eu relaciono com aquilo que acabei de dizer, ou seja, a cruz, ou seja, o que Jesus, em primeiro lugar ele, e depois toda a leitura crente que o cristianismo faz sobre a morte de Jesus, focando na Sexta-feira Santa, é uma leitura de transformação daquilo que é um instrumento de morte, a cruz, de alguma maneira, há uma transformação desse símbolo, desse instrumento de morte, num símbolo de dom de si. Para mim, até para a minha espiritualidade pessoal, se posso dizer assim, aqui neste contexto, aquele dito de Jesus, a minha vida ninguém me atira, sou eu que a dou, para mim é a legenda da Sexta-feira Santa. Ou seja, a cruz como um ato de total oblação de si, até ao limite de si próprio, que é a vida. E, portanto, neste sentido, e este é um silêncio que pode ser um silêncio do vazio da morte, e admito que este vazio nos incomoda, mas também se dá aqui uma transformação da qualidade deste silêncio. O silêncio da Sexta-feira Santa não é o silêncio da morte e, portanto, o silêncio do vazio, mas é, de alguma maneira, o silêncio da plenitude do próprio som. É como se me permitir usar esta metáfora, é como a luz branca, de alguma maneira, é a síntese de todas as cores e, portanto, de alguma maneira, de toda a paleta cromática. Também o silêncio da Sexta-feira Santa não é uma ausência de som, é um excesso de som. E, portanto, de alguma maneira, é o silêncio que torna possível que todas as palavras lá possam convergir. Eu sei que há aqui um exercício espiritual desta transformação, que todos nós, no nosso exercício de vida cristã, procuramos fazê-lo, mas creio que é importante para transformar o silêncio, repito, da Sexta-feira Santa, de um vazio para uma plenitude, porque é isso que eu acho que ele é. A beleza dos gestos, a beleza que o Padre Alexandre há pouco referia, que é o cuidado que as comunidades procuram colocar na organização e na entrega e na envolvência destas celebrações. Há uma beleza que pode falar e ajudar também a traduzir estas mensagens que exprime? Isso sem dúvida. Aliás, a multissecular experiência da Igreja mostra um grande investimento, às vezes mais bem conseguido, outras vezes menos, não é agora aqui o caso de estar com essa análise, mas claramente um grande investimento no contexto pascal, mas não só, na qualidade estética como suporte à oração. Mas depois traduzimos essa qualidade estética? Em alguns casos sim, noutros não. Mas ficamos aquém daqueles a quem poderíamos chamar quando não somos capazes de traduzir essa mensagem. Mas eu chamava a atenção de uma outra dimensão da qualidade estética. Atenção. A qualidade estética da generosidade humana. A Lígia falou, por exemplo, da dedicação, do investimento, da generosidade, de comunidades, de pessoas que dão de si, cá está outra vez a lógica do dom, e isso é belo, isso é estética. A estética da fé não é apenas a estética do agradável aos sentidos, é também a estética de vidas belas. E essa dimensão estética importa não esquecer, sobretudo para comunidades crentes. Deixe-me ir àquilo que pode estar contido na celebração da Páscoa, no domingo, já anunciado na Vigília Pascal de sábado à noite, que é a esperança. A esperança e a vitória da vida sobre a morte, assim é anunciado, neste tempo de incertezas, de extremismos, de discursos polarizados também, neste contexto
em que Portugal atravessa também. Perguntava-lhe de que forma é que nós, através da Páscoa, também podemos cuidar desta esperança. E esta esperança pode ser significativa para este tempo que atravessamos. Bom, vamos lá ver. O cristianismo e a celebração da Páscoa é profundamente realista. Começar por aqui. Isto é, não há aqui uma narrativa que branqueie as dificuldades da vida. Jesus não fez de conta que morreu. Ou seja, Jesus morreu mesmo. E, portanto, fazendo aqui alguma analogia, as dificuldades da vida, começar pela guerra, situações de pobreza, de solidão, etc., são reais, tal como a morte de Jesus foi real. Onde é que está o extra de significado, o dom de significado para todas as áreas da vida, também para estas áreas mais duras, que podemos recolher da Páscoa? No fundo é isto. Não há obstáculo que seja invencível. Não há obstáculo que seja invencível. Não é fácil, supõe luta, supõe sofrimento, supõe... Sim, mas não há obstáculo que seja invencível. E que outro fundamento pode a esperança ter, senão este? Dizer que, no fundo, definitivo, só o próprio Deus e o amor que Deus nos tem. Isto é, diria, o ponto fixo que levanta todo o edifício da esperança. Isto não resolve as guerras automaticamente, não resolve a pobreza automaticamente, não resolve o sofrimento automaticamente, mas diz-nos que isso é real, mas é um meio, não é um fim. E depois, da Páscoa, brota um compromisso. Isto é, não é apenas um esperar que Deus resolva, evidentemente há uma enorme confiança em Deus, no fundo só Ele é o definitivo, mas é também, em geral, um compromisso de, à semelhança de Jesus, vivendo na tal lógica do dom, de alguma maneira estaremos mais perto de uma esperança encarnada e não apenas de uma esperança passiva, inerte, apenas à espera que algo de bom aconteça. É justo pensar que o calendário da Páscoa pode não ser coincidente com o nosso calendário de vida? Às vezes as propostas ou aquilo que é proposto viver neste tempo está desfasado daquilo que sentimos em determinada altura da nossa vida, ou não nos sentimos acertados para celebrar o lava-pés ou celebrar aquilo que é o anúncio da ressurreição também? Vamos lá ver. Sim, pode acontecer. Mas a Páscoa, cristamente, nós celebramos-la todos os dias. Ou seja, é evidente que esta Semana Santa é uma semana, do ponto de vista simbólico, do calendário litúrgico, densifica esta celebração, mas todos os domingos celebramos a Páscoa de Jesus. E onde é que nós descobrimos essa lógica de amor diariamente? Descobrimos, seguramente, onde a palavra do Evangelho, a inspiração do Evangelho, ganha carne, uma vez mais, também nos nossos dias, como ganhou há 2000 anos. Evidente, sob forma humana, já não sob a mesma forma humana de Jesus de Nazaré. Traduzida em gestos. Traduzida em gestos, mas também em palavras. Ou seja, às vezes os gestos precisam da legenda, precisam de ser nomeados, precisam de ser ditos. A palavra também é um acontecimento. E, portanto, o gesto também precisa de nome. E precisa de que se torne claro qual é o seu fundamento. Porque há uma maneira, em Jesus, há uma maneira nova de viver. E isso também precisa de ser dito. Perguntava-lhe também sobre que formulação podemos dirigir à sociedade mais lata que se prepara para alguns dias de férias em detrimento de uma escolha de participação nestas celebrações que podem, de facto, ganhar este significado maior para a vida comunitária e para a vida de cada um. Bom, não tenho uma pretensão de falar para um auditório tão vasto e seguramente com focos e interesses muito diversificados. Mas a mensagem ficará. Mas eu direi, vem ver. Vinde e vede. E, como perceberá, não sou original quando digo isto. Padre Alexandre, podemos dizer, falava há pouco também da Sexta-feira Santa, do silêncio da Sexta-feira Santa, que não é um silêncio vazio de palavras. É isso depois que fica, depois da segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, mas há um silêncio que é demasiado evidente e há palavras que faltam para continuar esse anúncio. Vivemos aqui, de facto, um tempo forte, que é a Quaresma, na tradição da Igreja, a Semana Santa, que é um tempo forte também de preparação para a Páscoa, e depois? Bom, em certo sentido não há um depois. Nós vivemos sempre o tempo da Páscoa. Portanto, a segunda-feira, neste sentido, é de facto um tempo pascal, mas nós vivemos sempre o tempo da Páscoa. Portanto, não há um depois, há um agora, há um aqui e um agora. E, portanto, o que se trata sempre é de fazer
vou agora exagerar, é de fazer de todos os dias da vida domingos de Páscoa. Mas aquilo que se sente depois é que se esvazia de alguma forma, as comunidades quase que dispersam a seguir. De acordo, mas também, talvez valha a pena também usar isso, olhar para isso de uma forma um pouco menos dramatizada. Não estamos a dramatizar, mas claro, é a palavra que me ocorre. Isto é, a vida é feita de rotinas e, portanto, nós não podemos viver sempre em alta intensidade, porque isso também nos consome. E, portanto, o que se trata, repito, não é apenas de pôr Páscoa na vida, mas é também de reconhecer a Páscoa que já está na vida. E isso é que eu acho que é uma tarefa espiritual muito ordinária, muito comum, porque eu acredito que Jesus continua a ressuscitar em pequenos gestos, em pequenas palavras, em pequenos acontecimentos, todos os dias. Domingo de Páscoa, na segunda-feira a seguir, na terça, na quarta, por aí adiante. Teremos de dar mais atenção àquilo que é o tempo comum, usando palavras também da liturgia. Certo. O tempo que se segue ao domingo de Páscoa é o tempo pascal, rigorosamente não é o tempo comum, mas estamos aqui a falar o comum no tempo. Pronto, isso sim. Muito bem, Padre Alexandre Palma, muito obrigada por ter estado connosco, ajudando-nos a olhar para aquilo que é o central destas celebrações, para as mensagens que elas propõem de uma forma geral aos cristãos, mas também à sociedade. Muitíssimo obrigada. Obrigada a si também por ter estado connosco a olhar para a Semana Santa, para esta simbólica que chama aos cristãos e também para o diálogo que se abre a partir das celebrações destes dias. Encontre-nos em agência.eclesia.pt. Obrigada por ter estado connosco. Até amanhã, se Deus quiser.